Jejum de libertação. Jejum de libertação, Israel? Mas que história é essa? Pois é, não é invenção, é Bíblia Sagrada. Vamos lá. Dado as situações de alguns irmãos, nos comentários eu observo que há a necessidade de eu dar essa dica bíblica para conseguirem a libertação de certas situações que estão vivendo há anos. Vamos lá. Vamos hoje quebrar correntes. Só que você tem que estar comigo. Você precisa estar dentro, inserido no pensamento, na intenção do Espírito, dentro do seu coração, fazendo uso dessa palavra. Então, nós hoje vamos destruir fortalezas. Hoje, nessa mensagem, é em nome de Jesus, meus irmãos. Se prepare, porque vai ser diferente. Vamos lá. Há crentes salvos por Jesus, mas estão presos. Presos na imoralidade, presos na mentira, presos no adultério, presos na ira, na inveja, no vício, na fofoca, presos nos espíritos malignos. Mas eu sou crente. Pois é. Você percebe que você está preso? Você sabe, cada um tem uma situação, meus irmãos. Então, entenda. Não sai. Não para. Essa luta, esse descontrole, esse desequilíbrio, isso não é normal. Somente você fazendo aquela coisa, digo sempre aqui, a oração miojo, não vai resolver. Nunca você vai ser liberto. Então, Jesus te dá uma dica extraordinária. Está lá em Marcos 9:29. Esta casta de demônios não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, não é qualquer oração, meus irmãos. Não é qualquer jejum. É jejum específico para libertação. O jejum, ele não muda Deus, meus irmãos, como muitos estão pensando, cobrando de Deus. O jejum não muda Deus. Deus não precisa mudar. Ele é o mesmo. Nele não há sombra de variação. Deus não vai mudar a sua própria santidade. O jejum muda você, não Deus. Guarda isso, escreve no papel. O jejum, ele enfraquece e disciplina a sua carne. Para quê? Para você se fortalecer no espírito. Por que muitas vezes você é vencido? Porque você esquece de alimentar o espírito com a palavra, com o jejum, especificamente nessa mensagem, o jejum de libertação, manter, conservar. Então entenda uma coisa, o jejum, ele abre espaço para o Espírito Santo, não para a sua carne agir. É o Espírito que vai agir, quebrando correntes do pecado, algemas caem no chão, correntes caem no chão. Então, quando você jejua, você está dizendo, minha carne não manda mais em mim. É o Espírito Santo de Deus que vai me governar de agora em diante. Em Isaías 58:6, você deve conhecer bem, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras, olha aí, as correntes da impiedade. Desfaça as algemas do jugo, deixes livres os oprimidos e os despedace todo o jugo, como o jejum que Deus escolheu para nós. O jejum que quebra o jugo, o jejum que quebra as correntes, as algemas. Então, esse é o jejum de libertação, quando você inicia com o propósito de libertação. Então, um exemplo bíblico, Moisés ele subiu ao monte e ele ficou 40 dias em jejum diante de Deus. Quando ele desceu, ele não só tinha as tábuas da lei, mas um rosto que brilhava. É disso que você precisa. As pessoas precisam ver esse brilho em você. De tanto que ele jejuou e ele orou, ele voltou quase que como um anjo, com a glória de Deus sobre o seu rosto, sobre a sua vida. E é isso que Deus quer liberar para a tua vida, para o teu coração, para que você deixe de ser escravo. Porque o povo de Israel, quando Moisés desceu do monte, eles tinham uma mentalidade de escravos do Egito. Eles ainda pensavam em voltar a serem escravos do Egito. Ou seja, eles precisavam fazer o que Moisés estava fazendo. Ele jejuou para receber instrução e vencer a pressão espiritual de conduzir o povo. Aquele povo era rebelde, com a mentalidade escrava. Mas o jejum, ele fez com que Moisés trouxesse palavras que libertam. Se você quer vencer espíritos que te prendem, te aprisionam, que te afrontam, você precisa se esconder no secreto, no jejum de libertação, se disciplinando para vencer esses espíritos. Então, outro exemplo bíblico, Esté jejuou por libertação do povo, por 3 dias sem comer e sem beber. O jejum dela quebrou o decreto de morte e mudou a história, libertando o seu povo. Pelo jejum, libertou o seu povo. Há decretos espirituais sobre famílias, com relação a vícios, maldições, e somente um jejum de libertação pode libertá-los. Um outro exemplo, o nosso mestre, antes de iniciar o ministério, Jesus ele jejuou 40 dias. O diabo veio, tentou, mas não o venceu. Jejum, ele não impede o diabo de tentar. Ele vai sempre tentar. Ele tentou, Jesus não vai tentar a gente, mas o jejum, ele impede o diabo de vencer você. Sem jejum, você não terá forças para você resistir aos ataques que te escravizam por esses espíritos e por obras da carne também. Um jejum específico de libertação, guarda isso, escreve no papel. Jejum de libertação não é por bênção material, meus irmãos. Pelo amor de Cristo, pensa na sua alma primeiro, antes das coisas materiais. Não é por portas abertas. É para cortar essa amarra que te prende. É dizer, Deus, esse vício, esse pecado, esse espírito, ele não vai mais governar a minha vida.
Então, meus irmãos, escolha um tempo para você, separe dias, corte certos alimentos e distrações também. Passe mais tempo com a Bíblia, oração, jejuando ao Senhor. Seja radical, porque o pecado, ele é radical com você. Então, um alerta urgente para terminar. Se você não lutar pela sua libertação, você vai morrer preso e sem salvação. Pecado não some sozinho, meus irmãos. Espírito maligno, ele não vai embora, ele é persistente. Você que tem que querer mudar, querer vencer, tem autoridade espiritual através do jejum e da oração. A autoridade, ela se conquista na oração, no jejum de libertação. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, enfrenta o inimigo e ele vai fugir de vocês. Então eu te faço aqui um apelo. O Espírito de Deus, nessa última hora, ele está te chamando, te convidando para um jejum específico de libertação. Não despreze essa profecia bíblica. Isso é uma profecia bíblica da parte de Deus para o seu coração, te trazendo a solução, para que você não negocie com o pecado, não negocie a sua salvação, a sua coroa com o inimigo da sua alma. Se hoje você decidir se humilhar diante de Deus, Deus, ele vai quebrar essas correntes, essas algemas vão pro chão. Você vai sair desse cativeiro em nome de Jesus e nunca mais isso vai voltar na sua vida se você se conservar na oração e no jejum e na fidelidade ao Senhor. Ou você mata o pecado no jejum de libertação agora, ou o pecado vai matar você depois. Me segue, compartilha com alguém que está preso em alguma armadilha da carne, do diabo e do mundo. Deus em Cristo te abençoe e te guarde.